de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos comentar um pouco sobre a situação do São Paulo. Algumas coisas, alguns acontecimentos têm chegado até mim que eu tenho, digamos que tenho me preocupado mesmo não sendo São Paulino. E acho que a situação do São Paulo vai indo realmente de mal a pior. E isso não é só dentro de campo também, o extracampo, que igual eu já tinha comentado em vídeos anteriores, que o extracampo do São Paulo tem afetado muito o clube. Acho que essa situação tem saído um pouco fora do controle, principalmente dado as notícias que têm saído ultimamente. São Paulo já teve seu presidente empichado, ou mesmo ter cedido o cargo, não sei exatamente o que aconteceu. Teve a situação do Luciano vindo ao público dizendo que realmente esse ano as coisas vão ser mais complicadas do que o normal. Crespo não conseguindo fazer o time andar e realmente blindar o seu elenco, porque eu acho que a situação é tão extrema que justamente fica difícil de você blindar todos os jogadores. E os jogadores, assim, o São Paulo só tem perdido jogadores. Tem também a notícia recente da saída do Luiz Gustavo para o Atlético Paranaense, Alisson para o Corinthians, e a mais recente, pelo menos, é da rescisão do Oscar, que isso aconteceu ano passado, dado não diria mal súbito, mas talvez a situação que o Oscar teve em que ele acabou passando mal. Então, tudo isso tem se tornado bem complicado para o São Paulo, e essas situações eu acho que tem cada uma encavalado na outra e tornado tudo muito bem complicado, chegando também a situação da saída do Muricy, que era uma pessoa assim, como posso dizer, um pilar do próprio clube, que acho que o Muricy tem respeito por todos os clubes brasileiros, principalmente pelo seu bom trabalho como técnico e como dirigente esportivo. Tenho certeza que tinha sua relevância no São Paulo, mas dado toda essa bagunça, toda essa situação, nem ele aguentou toda essa situação e também pediu para sair. Então, acho que essas saídas que têm acontecido do São Paulo têm tornado a situação do clube cada vez mais complicada. E não tem nem como o torcedor cobrar reforços, é justamente esperar que as coisas se organizem para depois procurar uma renovação de elenco. Porque atualmente o que tem acontecido com o São Paulo é justamente jogadores saindo do que jogadores pedindo para jogar no São Paulo. Bom, antes de mais nada, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar e bora pro vídeo. Vamos comentar um pouco sobre a situação da rescisão do Oscar. Vídeos que têm chegado até mim via TikTok, e aí esse talvez seja o grande risco de você se informar por redes alternativas e não redes de informação. Sim, informações que normalmente são verídicas ou que são verificadas. Vídeos no TikTok, alguns influenciadores têm comentado que o Oscar pediu a rescisão do São Paulo, só que ele gostaria de receber o seu salário até o final do contrato, que se eu não me engano é até 2027. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, será que o Oscar tá querendo realmente receber todo o salário até 2027? Do tipo, receber mesmo sem jogar, sem atuar, sem entregar dentro de campo? E tá todo mundo questionando assim, eu não diria sua idolatria no São Paulo, porque meio que o Oscar não é um ídolo no São Paulo, mas ele escolheu vir pro São Paulo justamente pela sua identificação. E aí esses torcedores, ou mesmo influenciadores, têm questionado essa situação por dar esse tipo de informação. Então eu resolvi ir atrás para descobrir qual é a verdadeira história por trás disso. Encontrei matérias assim bem fundamentadas, principalmente no GE, informando que não é nada disso. O Oscar não tá pedindo para justamente receber o seu salário até o final, tanto que o salário do Oscar já foi cortado desde dezembro. Então, essa conversa de rescisão já tem acontecido com o São Paulo, que ainda não chegou numa conclusão, de um tempo para trás ainda. Então, atualmente, o Oscar nem recebe mais salário, e o que ele está cobrando receber é uma coisa que é justa, que foi prometida por parte do São Paulo, e que ele merece receber, que é 1,5 milhão, que é uma junção de luvas e de uma premiação que foi concedida a ele por assinatura do contrato. Acho bem estranho esse termo, você assinar um contrato e receber uma premiação por isso, mas são os termos do contrato, e se o São Paulo prometeu isso a ele, o São Paulo tem que cumprir. E é muito comum
os clubes, quando tem um alto valor a entregar para o jogador, eles diluírem isso no contrato. Isso aconteceu também com o Neymar no Santos, que, se eu não me engano, o primeiro contrato do Neymar, quando ele voltou ao Santos, justamente era um alto valor, o Santos não tinha dinheiro para pagar tudo isso, e diluiu-se esses valores com as renovações que o Santos foi fazer com o Neymar. Fez uma renovação, diluiu um pouco, renovou agora esse ano de 2026 e diluiu mais um pouco. Então é super normal quando um alto valor é prometido ou concedido ao jogador, você diluir isso no contrato. E no caso do Oscar, a única coisa que ele está pedindo é justamente isso. São as luvas e as premiações que foram prometidas a ele. Ele não está cobrando o salário até o final do contrato, que igual os influenciadores têm noticiado no TikTok ou outro veículo de comunicação, que na minha opinião isso aí é até a parte... eu não sei se isso pode ser processável, mas eu acho que sim. Então, quando você passa esse tipo de informação, ele não entra só em fake news, isso aí entra realmente em algo de prejudicial à imagem do jogador. Eu acho que esses caras que estão noticiando esse tipo de notícia falsa teriam que tomar um pouco mais de cuidado. Então a notícia verídica, verdadeira, que eu confirmei em sites confiáveis, é que a única coisa que o staff do Oscar está cobrando é justamente essas luvas e a premiação da assinatura que foi prometida ao Oscar, que ao todo dá 1,5 milhão, que, assim, convenhamos, não é um alto valor, assim, que o São Paulo deva estar se preocupando. Porque clubes atualmente gastam milhões com outros tipos de contratação, de bagres ou jogadores. E no caso do Oscar é uma quantia assim, totalmente razoável. E ainda mais sendo uma quantia que foi prometida a ele. Então, São Paulo cumpre essa daí, só resolve essa parada. Porque quanto mais vai demorando, quanto mais a situação vai realmente se complicando, é só a imagem do jogador que vai sendo prejudicada. Um jogador que tinha tanta identificação com o clube e ser tratado desse jeito eu acho realmente bem complicado. Dá até pra gente lembrar da época do Denilson, quando o Denilson quis um lugar no São Paulo, dada a sua identificação com o clube também, e foi tratado de um jeito assim bem ruim, tanto que dali ele foi pro Palmeiras e teve a sua carreira bem sucedida no Palmeiras. Então, digamos que eu acho que é algo recorrente no São Paulo, esse tipo de tratamento com seus jogadores. E eu acho isso muito ruim. Prejudica não só a instituição São Paulo, como também prejudica a imagem do jogador, que normalmente poderia ter, assim, a preservação da sua imagem bem sucedida, mas graças ao jeito que é tratado as coisas, do jeito que é bagunçado o São Paulo, do jeito que é bem ruim. A outra notícia que eu gostaria aqui de trazer para vocês é a demissão do Muricy. No caso, não foi o São Paulo que demitiu o dirigente, no caso ele mesmo que pediu a demissão. Acho que todas essas polêmicas que têm acontecido nos bastidores, a gente já, pelo menos eu já tinha ouvido falar que o Muricy não estava conseguindo ser tão ativo assim nos bastidores do São Paulo, tentava-se fazer muitas coisas e não conseguia. Então eu acho que a cúpula que envolve o São Paulo, ou mesmo os dirigentes, conselheiros, ou todas essas entidades que tomam decisões de São Paulo, foi encavalando cada vez mais em cima do Muricy, principalmente um cara que tem, acho que um respeito, não só respeito e identificação com o São Paulino e a torcida do São Paulo, que é basicamente um cara que representa a torcida dentro do clube, tendo o poder de comandar, como também a identificação com outros clubes. Cara, eu que sou santista tenho muito respeito pelo Muricy, principalmente pela época que ele passou no Santos como técnico, e, cara, é um treinador, assim, fantástico, é realmente um cara que eu gostaria de ter visto na seleção brasileira, pena que, na época, a oportunidade, apesar de ter aparecido, era numa situação que o próprio Muricy avaliou que era, como eu posso dizer, não diria cavalo de Troia, mas não era tão confiável a oportunidade. Então, você já se percebe que o Muricy tem esse tipo de senso crítico muito bom, e eu acho que ele tentou ao máximo consertar e ajudar o São Paulo na medida do possível, mas quando viu que a situação assim fugiu um pouco do controle dele, fugiu muito do controle dele, dado todas essas polêmicas que tem saído, acho que o mais certo, principalmente para preservar a sua idolatria, ou mesmo o que os torcedores têm do Muricy, para justamente não ser manchado por essa situação que foge totalmente do controle dele. Então o Muricy e São Paulo soltaram uma nota em conjunto no Instagram, que aqui eu vou ler para vocês, e a gente vai ter, ver se dá para realmente tirar alguma informação de tudo isso. Então, iniciando com a nota oficial do São Paulo em conjunto com o Muricy,
aí no próprio Instagram do São Paulo, né? De Muricy para o torcedor tricolor. Torcedor tricolor. Dizem que a nossa casa é onde o coração está. Se isso é verdade, eu nunca saí desse lugar desde o dia em que atravessei os portões do clube pela primeira vez. Ainda um menino cheio de sonhos. Aqui eu nasci, cresci, vivi e envelheci. E cara, igual eu falei, a história do Muricy com o São Paulo é de muita longa data. Então, obviamente que essa tomada de decisão deve ter sido muito difícil por parte dele. Passei por todos os cargos que poderia no clube. E seja no campo, no vestiário ou fora dele. A minha motivação sempre foi a mesma, o amor incondicional pelo São Paulo Futebol Clube. Nos últimos anos, tive o prazer de estar em outra função, como coordenador técnico. Tivemos melhorias, conquistas inéditas, muitas emoções e muito trabalho. Que eu lembro do Muricy, o jargão dele de aqui é trabalho, usado tanto no São Paulo como também no Santos. Uma função de bastidor, mas que exige viver o clube 24 horas por dia numa intensidade brutal, invisível para muitos, e isso é bem verdade. Esse tipo de encargo normalmente só é lembrado quando as coisas estão indo de mal a pior. Quando as coisas estão indo bem, você mal consegue lembrar que esse tipo de cargo ou esse tipo de profissional existe no clube. Quem me viu como jogador ou técnico sabe. Não sei fazer nada pela metade, não sei ser mais ou menos. Ou eu me entrego ou não serve. Minhas marcas registradas sempre foram a paixão e a intensidade. E igual eu falei, eu tenho certeza que todas essas polêmicas que estavam acontecendo do São Paulo foram cruciais para justamente o Muricy pedir a sua saída, porque realmente eu acho que chegou numa situação em que ele não tinha mais condições de contribuir para o clube. Começou a se perceber que as suas tomadas de decisões não influenciavam em mais nada. Então não tem por que ele continuar no clube manchando principalmente a sua história que ele tem dentro do clube mesmo, do São Paulo, porque justamente só seria algo prejudicial a ele e acabaria assim sendo bem ruim mesmo pro Muricy. Eu acho que no estado de alguém que ama tanto o clube, justamente faria com que ele ficasse bem mal por toda essa situação. E é justamente por amar demais este clube e por respeitar minha essência que eu decidi sair. O corpo tem seus limites e o meu pediu uma trégua. Questões de saúde que tentei contornar hoje me marcam em cima. Preciso cuidar também de mim. Passei por 4 cirurgias do final do ano pra cá e ainda tenho outra programada para fazer em 2026. A intensidade que o cargo exige e que a grandeza deste clube merece é incompatível com o que posso oferecer neste momento. Continuar sem poder dar os meus 100% não seria condizente com a história que construí. Saio agora para me cuidar, para que eu possa ter qualidade de vida ao lado da minha família, que tanto se sacrificou por mim. Seguirei como mais um torcedor no Morumbis ou fora dele, com a gratidão de quem teve a honra de viver esse sonho por completo. Obrigado por tudo, São Paulo Futebol Clube. Eternamente, Muricy Ramalho. Igual assim, eu já previa, acho que toda essa situação que tem acontecido no São Paulo realmente proporcionou essa saída do Muricy, um cara que tem uma história gigantesca no São Paulo, um técnico ou mesmo uma figura que é respeitada por todos, assim, igual eu já disse. O cara um jogo entre Santos e São Paulo, isso eu lembro e achava isso muito foda. Um jogo na Vila ou um jogo no Morumbi, não lembro onde foi exatamente, em que o Muricy estava atuando pelo Santos, e era Santos e São Paulo. O cara ser aplaudido tanto pela torcida do São Paulo como pela torcida do Santos é algo assim inimaginável, e é muito legal de lembrar ele dando a entrevista após o jogo todo emocionado, falando: cara, eu tenho uma identificação muito forte com o São Paulo, o Santos me acolheu de uma maneira muito gigantesca. Então é um profissional assim que eu particularmente tenho muito carinho e entendo super essa decisão dele, por mais que eu não seja São Paulino, né? Mas eu espero mesmo que a torcida do São Paulo entenda isso da melhor maneira possível, porque justamente o Muricy é um cara íntegro, é um cara que preza pelo bom trabalho, e quando ele percebe que as coisas não estão caminhando da melhor maneira possível, não tem muito o que se fazer, principalmente no São Paulo tão bagunçado igual é este. Então essa foi a minha conclusão sobre a situação do Oscar no São Paulo e também essa demissão do Muricy, que o técnico, o dirigente no caso, pediu a saída, porque justamente a situação do São Paulo vai de mal a pior. A gente vê grandes peças
jogadores também saindo do São Paulo e nenhuma expectativa ou esperança de renovação ou de melhora. O São Paulo tá indo basicamente se entregue à maré e ver para onde eles vão sem rumo nenhum. E isso é, assim, eu não diria só prejudicial, isso é terrível para um clube que deveria ser referência para todos os outros clubes, que é o caso do São Paulo. Praticamente 10, 15 anos atrás, o São Paulo era referência para todas as equipes, e de lá para cá perceber que ficaram presos ao tempo, ficaram atrasados, realmente é algo assim desanimador de se observar. E infelizmente tudo isso tem acontecido nos bastidores do São Paulo, que faz com que mais um grande clube comece a decair, comece a realmente apresentar uma situação tão terrível. E isso é preocupante, porque dos 4 grandes de São Paulo, o único que realmente está bem na parte dos bastidores é o Palmeiras, porque o Corinthians está numa mesma situação do que o São Paulo, só que o Corinthians tem a situação torcida gigantesca e apoio incondicional, então algumas situações você ainda consegue blindar para chegar no clube, na equipe dos jogadores. No caso do São Paulo, não é a mesma coisa, e também o Santos também, infelizmente, está numa situação bem precária de que os bastidores têm afetado bastante o clube e os jogadores. Então tudo isso realmente é algo preocupante para o futebol brasileiro, mas eu espero que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Mas aí, o que você acha, o que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!